Fala pessoal, aqui estaremos com a continuação do nosso vídeo e através da minha história, da história que está sendo contada através dessa sequência de vídeos, você vai perceber quais são os pilares para um negócio milionário. Esse é um dos primeiros pilares para que você tenha um negócio de sucesso e um negócio milionário. Você tem que ter fé, o firme fundamento das coisas que a gente não consegue ver, não podemos vê-lo, mas nós cremos que é real. E uma pessoa que tem fé nunca perde a esperança. Nunca, nunca, nunca. Você pode até entrar num quadro de ansiedade, mas a esperança você nunca vai perder, porque quem tem fé é ajudado. E através desse projeto que tivemos, dessa visão divina e a fé que tínhamos naquele, o Todo-Poderoso lá de cima, ele nos deu a visão para comprarmos aquela casa, que ali ia começar o início de toda a nossa história, diferente da pobreza e da miséria, no qual era o quadro em que nós vivíamos. Não sobrava dinheiro nem para comprar roupas, nem roupas não sobrava dinheiro. O nosso filho, o nosso primeiro filho, o Kevin, o enxoval dele foi todo doado praticamente, num chá de bebê que fizemos. Então ali começou. Compramos a casa e nos preparamos para mudar para ela, porque você só tinha a sua casa trocada por essa outra casa na cidade que estava sendo construída, na cidade nova, ao qual ia tirar aquelas pessoas da área alagadiça e levar para a nova cidade, você tinha que estar dentro daquele ambiente. Então, o que eu e a minha mulher fizemos, pegamos o nosso filho, pegamos fogão, cama, geladeira, umas coisas que a gente tínhamos e levamos para aquela casa. Por ali ficamos algum tempo, alguns meses, até que chegou o momento das pessoas que trabalhavam para o governo, para a prefeitura, o governo estadual, passarem na nossa rua e fazer o nosso cadastro. E também já estava pertinho de começar o inverno lá no estado do Acre e todos aqueles bairros, como eu disse para vocês, serem alagados. Então passaram, fizeram o nosso cadastro e agora nós já estávamos inscritos para ganhar a nossa casa nova. Então, no momento, era só esperar, porque a cidade já estava em construção. Eu não falei esse detalhe para vocês. A nova cidade que estavam construindo eram com mais de 10 mil casas. Mais de 10 mil casas estavam sendo construídas para aqueles 27 bairros que alagavam, para trocar as casas na área alagadiça pelas casas numa área que não alagava. Agora, já com o nosso cadastro feito, veio e começou as chuvas no estado do Acre e o rio começou a encher e alagou todos aqueles bairros. O que a prefeitura, juntamente com o governo estadual, fazia, juntamente com o governador? Eles pegavam caminhões, mobilizavam a cidade inteira, alugavam quem tinha caminhão, porque o rio começava a encher, começava a alagar os bairros e eles iam tirando aquelas pessoas e levando para as escolas, parque de exposições. Eles faziam divisórias com lonas e colocavam cada família dentro de um box. E por ali, essas famílias ficavam mais ou menos 2 meses até que o rio retornasse às suas águas e as pessoas voltassem para suas casas. E nenhuma dessas alagações foi quando a gente fizemos o nosso cadastro na casinha que compramos e fomos também para esse parque de exposição. Nossas coisas foram tiradas, o governo vem mobilizando e vem tirando as pessoas enquanto passam caminhões, carros, qualquer coisa que consegue tirar ainda em terra. As pessoas que insistem em ficar nessas áreas, quando o rio começa a subir muito, que nunca se sabe quanto ele vai subir, se ele vai permanecer em um certo patamar, se ele vai passar do nível, nunca se sabe. Então, as pessoas que ficavam depois e não tiravam suas coisas antes do rio subir, praticamente perdia tudo que tinha, tudo. Ali está um povo guerreiro que... Porque é sofrido você sair da sua casa e ir para um parque de exposição, uma escola, você ter que viver no meio de um monte de gente, um amontoado. Era uma mobilização muito grande mesmo. E eu, a minha mulher e o nosso filho, nós passamos por isso. Eu quero dizer algo para você. Nada cai do céu. Nada é fácil. Tudo é difícil. Muitos contam histórias por aí, na internet, e dizem que vai te ensinar a ficar milionário com apenas 5 passos. É como se fosse mágica. Tudo isso é balela, tudo isso é mentira. Não existe uma fórmula mágica para você ficar milionário, para você ficar rico, para você viver uma vida de prosperidade sem muito trabalho. Tudo é muito trabalhoso. Se você escolher montar um negócio digital, você vai ter que ter muita dedicação. Se você escolher montar um negócio físico, porque você quer estar perto das pessoas, você quer estar no cara a cara,
tudo vai ser muito trabalhoso. Vai chegar um momento que vai ficar mais fácil. Mas todo início, ele é difícil. Mas o trabalho, ele nunca cessa. O trabalho jamais cessa. Continue escutando a minha história, que nós já estamos quase chegando no momento do negócio milionário. Então fomos para esse parque de exposição e, como eu disse, a cidade já estava em construção. E a ansiedade, ela sempre batia no nosso peito, porque depois que nós fizemos o cadastro, a gente não voltou mais para aquela casa, porque a casa estava torta, como eu disse para vocês. Então, eu mantive o aluguel que eu tinha, mantive, que era um aluguel barato, e nós voltamos para aquele aluguel e nossa vida continuou. Um ano depois disso, após que fizemos o nosso cadastro, começaram a entregar as casas nessa cidade que estavam construindo. E como eu tinha bebê novo, bebê recém-nascido, ainda o Kevin não tinha nenhum ano de idade, como tínhamos bebê novo, nós fomos prioridade. As famílias que tinham filhos pequenos teve prioridade para acessar as primeiras casas. Os que tinham filhos adultos, ainda muitas pessoas voltaram para a Lagadiça. Então de lá a gente já foi chamado, ligaram para a gente, eu não lembro qual foi o órgão que ligou, mas um órgão de projeto habitacional que tem em todas as cidades, ligaram para nós e disse que a nossa casa já estava liberada, que era para a gente passar nesse órgão, pegar a chave, o número da quadra, o número da rua, o número da casa, para conhecermos a nossa nova casa. O que fizemos? Corremos para lá. Naquele mesmo dia que ligaram, eu e a minha mulher, nós corremos, pegamos a chave da nossa casa e fomos para este lugar. Quando chegou lá, a primeira coisa que nós fizemos foi agradecer a Deus pela oportunidade. Aquela oportunidade de ter a nossa primeira casa. E a nossa primeira casa que nós tivemos, ela custou uma entrada de R$ 1.000 e 2 parcelas de 500. Porque quando Deus ele tem um propósito na vida de alguém, se você acredita nele, se você tem fé nele, pode ter certeza que vai dar tudo certo. Por mais que você não seja ou que você alcance uma riqueza multimilionária. Mas pelo menos prosperidade, de felicidade, de satisfação, você vai ter. Não estou dizendo que você não vai ter problemas na sua vida. Todos nós temos. Mas aqueles que têm a Deus sempre têm prosperidade de felicidade. Isso não é ciência que foi estudado por alguém. Isso é um fato. Isso é o que eu vivo, isso é o que muitas pessoas vivem. Eu te dou uma certeza. Você consegue chegar aonde você quiser. Mas tem que ser com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação. Você consegue chegar aonde quiser. Agora, nós estamos dentro da nossa casa nova. Pessoal, não tem como eu escrever ou tentar maximizar a felicidade que nós sentimos quando nós chegamos na frente daquela casa. Aquilo foi algo surreal. Aquilo, nós começamos a agradecer tanto a Deus, que aquilo é como se, naquele momento, eu fosse a pessoa mais rica do planeta. Porque uma pessoa que não tinha nada, através de uma visão que Deus me deu, nós alcançamos a nossa primeira casa praticamente um ano depois, sem precisar pagar uma parcela de nada. Porque a casinha que eu paguei R$ 2.000 agora virou uma casa que estava avaliada em R$ 70.000 naquela época. Naquela época era uma casa de R$ 70.000. Então, daí já começou uma prosperidade. E eu acredito e eu tenho certeza que veio de Deus. Porque eu não faço nada sem antes pedir permissão dele. Sem antes confirmar com ele se eu devo ou não fazer. 1 ou 2 semanas depois, nós estávamos mudando para aquele lugar ao qual Deus nos deu, aquela primeira casa. Mas agora eu quero revelar algo para vocês. Quando nós fizemos o cadastro dessa casa, um ano antes da gente ganhar ela, eu já vinha avisando o meu patrão que quando eu ganhasse a casa, eu ia pedir conta do meu trabalho para que eu pudesse montar o meu negócio. Então agora nós vamos entrar em como você conseguir conquistar um negócio de sucesso, um negócio próspero, com alguns passos simples. Como eu já disse, o primeiro passo que você precisa ter é a fé. É você conseguir visualizar o que aquilo vai ser. É você conseguir visualizar aonde você quer chegar. E sem a fé, você não consegue visualizar. Sem a fé não tem esperança. Sem a fé não tem crescimento.
pode até ter crescimento material, mas prosperidade e crescimento de felicidade não. Se a felicidade não estiver acompanhada com a prosperidade, não adianta de nada. Dinheiro não traz felicidade. Não traz. Porque eu conheço muitas pessoas que são muito ricas e que vivem tomando ansiolíticos, vivem em consultório de psiquiatras, de psicólogos. São pessoas milionárias que não são felizes. Então, não adianta você focar numa coisa na sua vida se você não vai ser feliz. A felicidade é o primeiro passo que um ser humano deve tomar para uma vida próspera de verdade. A prosperidade tem que estar ligada à felicidade. Existem pessoas que não têm nada. Existem pessoas que não têm nada. Moram de aluguel, não têm nada na vida, mas são felizes. Mas se você conseguir alcançar a prosperidade material com a prosperidade da felicidade, aqui você vai viver uma vida plena, cheia de saúde, cheio de vida. Elas têm que estar interligadas. É como fazer isso, uma abraçando a outra, para poder dar tudo certo. Agora, pessoal, nós já mudamos para a nossa casa nova. Sim, agora estamos na nossa casa. Trouxemos os nossos móveis, trouxemos o nosso filho. Como eu disse aqui no vídeo, eu pedi conta no meu trabalho. Só que o meu patrão, ele fez o acerto comigo, como se ele tivesse me mandado embora para agora eu começar o meu negócio. Qual foi o negócio que comecei? Um micro mercado. Eu acho que esse mercado que eu comecei era o menor mercado que já existiu na história. Essas casas de projeto habitacional são mini casas, são 2 quartos de 3x3, 3x4, um banheiro pequeno, sala e cozinha interligados, sala e cozinha junto. Então, como eu só tinha um filho, nosso filho dormia no quarto com a gente. Eu pedi conta no meu trabalho. Uma outra tia da minha esposa era dona de um mercado e ela fez a renovação das prateleiras, das freezers e encostou os usados em um depósito no fundo do mercado dela. Um dia eu cheguei lá com o meu projeto, o meu patrão fez um acerto comigo, o meu acerto mais o seguro-desemprego, o meu acerto deu R$2.000 e poucos, R$2.600 na época, foi um ano e pouco que eu trabalhei com ele com fundo de garantia. E eu peguei mais 4 parcelas de seguro-desemprego e eu falei, eu vou começar o comércio com esses R$2.500. Era o dinheiro que a gente tinha. E então assim eu fiz. Fui no mercado dessa outra tia dela, pedi 6 metros de prateleira. 6 metros, eu consegui colocar uma parte de metros assim numa parede, uma outra parte de metros na outra parede e outra parte de metros no fundo. Então foi 6 metros, imagina 6 metros de prateleira dentro de um quarto, dentro de uma casa. E como a casa tinha um quarto que ficava na frente e outra ficava no fundo, eu iniciei o mercadinho, o micromercado, no quarto da frente da casa e nós dormíamos no fundo. Então eu peguei 6 metros de prateleira, mais uma freezer de uma porta, uma micro freezer. E como eu já tinha experiência, que eu já estava quase 2 anos, um ano e pouco dentro dos mercados, eu sabia quais eram os produtos que as pessoas mais pobres compravam. Então eu sabia quais os produtos eu tinha que comprar, só que o dinheiro que eu tinha, que era do acerto, era muito pouco. Então eu fui numa dessas distribuidoras e comprei os produtos principais, arroz, o feijão, os que eles mais gostavam, o arroz que eles mais gostavam, comprei frango para colocar naquela micro freezer e comecei a trabalhar no quarto da frente. Era a época de começar o inverno, quando eu comecei esse mini mercado na frente dessa casa, desse projeto habitacional. E lá, a cidade ela já tinha sido praticamente toda entregada. Só que eles entregaram casas para pessoas, como eu recebi a minha também, num lugar onde não tinha nada. Não tinha um mercado, não tinha farmácia, não tinha nada. E essa cidade foi construída um pouco distante da área regional da cidade de Rio Branco. Ela foi construída 5 quilômetros fora da cidade. Então agora, as pessoas que moravam perto do rio e alagavam as suas casas, perdiam praticamente tudo todo ano, agora estão morando num lugar mais distante. E foi a ideia do projeto que Deus me deu. Então começamos esse mercado. Eu peguei esses R$2.500 e fui, comprei e coloquei coisinhas naquela prateleira. Só que eu não tinha nenhum projeto de propaganda. Naquele tempo a gente não tinha o digital que a gente tem hoje. Hoje as pessoas fazem propaganda pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram. Então eu iniciei um comércio pequeno, onde as pessoas que sabiam
era só os meus vizinhos, 10 casas para o lado e os vizinhos da frente. Então as pessoas não sabiam que ele tinha um micromercado. Eu não tinha quase nada, porque R$ 2.500 não dá para comprar nada praticamente, nada, nada, nada. Eu não estava conseguindo, a primeira semana praticamente eu não vendi nada, porque eu não tinha feito nenhum projeto de marketing. O projeto de marketing, de panfletagem, ou naquele tempo nós não tínhamos Instagram, Facebook. Nós não tínhamos nada das mídias sociais para fazer uma propaganda como YouTube, como cair propagandas para nós constantemente toda hora. Então naquele tempo não tínhamos isso, eu também não tinha poder aquisitivo para fazer isso. Então o que eu fiz? Como a minha esposa entendia de computação e algumas coisas, nós fomos na casa de uma tia dela e fizemos modelos de panfletos em folha Chamex, escrito em preto, e eu coloquei todos aqueles produtos que eu tinha dentro daquele mercado, dentro daquele micro mercadinho, eu coloquei praticamente a preço de custo mesmo. Eu estava ganhando 10, 20 centavos em cima de cada produto que saía da minha prateleira no micro mercado. Isso foi uma outra estratégia que Deus me deu. Porque eu falei, Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso aqui crescer? Porque eu estou numa área de crescimento. Eu consigo, é possível que isso aqui cresça e vire um mercadão gigante. É possível, mas como? Aí foi quando Deus me deu a estratégia do panfleto, que era o que tínhamos na época, lá em 2012. Aí nós fizemos o panfleto e, por exemplo, vou te dar uma ideia. Eu peguei um produto, por exemplo, um pacote de arroz custava R$ 9,90. Eu colocava o pacote de arroz de 5 quilos de R$ 10, ganhando 10 centavos. Qual foi a estratégia que Deus deu nessa época? Porque eu não tinha entendimento de nada, de nada. Eu só tinha um sonho e tinha ele para me ajudar a instruir. E ele foi dando as ideias. Então, nós colocamos aqueles produtos que nós tínhamos, ganhando 10, 20 centavos em cima. Quando saiu os panfletos, eu falei para minha mulher, eu falei assim, amor, cuida aqui do mercadinho, que eu vou sair entregando esses panfletos de casa em casa. Eu fiz mais ou menos um bolo de panfleto desse tamanho, desse tanto, gente, em folha Chamex, dividida no meio. E coloquei arroz brilhante, R$ 9,99. Por exemplo, feijão 5 estrelas, R$ 2,35. Tudo bem baratinho praticamente, a preço de custo do que eu tinha comprado na distribuidora. Aí eu saí entregando esses panfletos. Quando eu entreguei esses panfletos para as pessoas, eu mesmo saí na rua entregando os panfletos. Nós não tínhamos condição de pagar ninguém para entregar. E eu andei praticamente parte do bairro entregando aquilo. No outro dia, e na semana seguinte, e na seguinte, a gente já não estávamos mais dando conta, porque o negócio era muito pequeno e a venda era muito grande. Do meu primeiro investimento de R$ 2.500, eu revendia esses R$ 2.500 em 2, 3 dias. Então, eu revendia, ela comprava de novo com micro lucro, porque o propósito daquilo não era inicialmente ganhar dinheiro. O propósito daquele micromercado era fazer fama, era fazer com que ele pegasse fama de lugar barateiro. Mas eu não disse uma coisa para vocês aqui. O nosso micromercado, Deus deu um nome e uma logo para nós. O nosso micromercado se chamava Baratão. Baratão do povo. Sabe qual foi a ideia da logo que ele deu? Uma barata. Não temos uma barata, não achamos barata pela nossa casa de vez em quando, pelas ruas. A nossa logo era uma barata, um desenho de uma barata. Eu vou colocar também a foto aqui de quando o mini mercado começou, o micromercado. A nossa logo era uma baratinha e o nome do mercado era Baratão. Um projeto e um sonho de Deus. Que Deus deu para a nossa vida para que tudo fosse mudar. Agora, pessoal, depois desses panfletos que nós entregamos, praticamente a preço de custo, não demorou nem 30 dias. A gente já estava vendendo 3, 4 mil reais em uma janela, em um mercadinho de 3 por 4. Eu vou colocar fotos aqui no vídeo para vocês verem como ele se iniciou. 3 meses depois, as pessoas faziam fila. Mas no decorrer que nós íamos aumentando a nossa venda, o nome do mercado que era Baratão, do micromercado que era Baratão, e já tinha pegado fama de vender barato, as pessoas já não saíam mais lá para a cidade. Eu fui aumentando os meus produtos, aumentando a diversidade de produtos. A sala da minha casa, eu usei toda como depósito, porque o crescimento, era só eu e a minha mulher. Nós trabalhou muito, até nós arrumar o nosso primeiro funcionário para ajudar a gente a trabalhar dentro da loja. Porque quando eu saía para fazer as compras, as distribuidoras, eu ia comprar nesse carro, eu estava todo dia saindo e comprava, e quando eu chegava tinha um monte de entrega, e eu ia fazendo as entregas. Um ano depois, pessoal, um ano depois disso tudo, eu já estava com um mercado de
12 de frente por 11 de fundo. Eu fiz um mercadinho na frente. Na verdade, não foi nem um ano depois. Através de tudo isso, mais ou menos 6, 7 meses depois, eu estava com isso construído na frente, e agora nós já saímos de dentro da casa, de dentro dos 3x4, e agora nós estamos em um espaço de 12 de frente por 11 de fundo. Aí, como eu já tinha poder aquisitivo, eu tinha muito giro, eu trabalhava muito. Eu e a minha mulher, nós trabalhávamos muito, muito. Agora nós estávamos em um espaço maior na frente. Aí nesse espaço nós colocamos prateleiras, a minha cozinha ainda continuou, a minha sala continuou sendo depósito, porque a gente vendia muito. Então daquele espaço de 3x3, que a gente vendia 2, 3, até 4 mil reais por dia, agora nós estamos no na frente, com muito mais diversidade de produto, muito mais. Eu quintupliquei a diversidade de produtos que tinha na frente. Eu já tinha quase tudo que um mercado grande tinha em pouco espaço na prateleira. Eu tinha 2, 3 produtos, mas era um mercadinho de 12 por 11 bem completinho. E eu já estava agora com um caixa ajudando, mais a minha mulher, uma babá para cuidar do nosso filho, e ela já estava grávida do segundo. Isso 7 meses depois, 7 meses. Os nossos filhos são um pertinho do outro. Agora, do segundo filho, nós já estávamos no mercadinho maior. Se disserem para você, eu tenho uma fórmula mágica e você vai ficar rico em 30 dias de trabalho, eu vou te ensinar a fórmula para você ficar rico. Não caia nessa. Tudo é muito difícil, tudo é muito trabalhoso. 7 para 8 meses depois, nós já construído na frente, colado na casa, eu tenho fotos também e eu vou colocar fotos para vocês verem. Nós já estávamos com um mercadinho bem maior, agora com pessoas nos ajudando, com os nossos primeiros colaboradores. E agora nós não vendíamos mais 3, 4, 2.500 por dia. Agora a nossa venda, ela aumentou. Porque quanto mais nós aumentava e diversificava os produtos, mais vendíamos. O nosso mercado, ele nunca parou. Depois daquela panfletagem, depois que fizemos a panfletagem fazendo com que o lugar tomasse nome de barateiro, eu não posso falar para vocês que um dia nós ficamos sem trabalhar muito. Todo dia era muito cansativo. Porque quando você consegue fazer um lugar se tornar um lugar barateiro, principalmente se for um mercado, uma farmácia, você vai ter alto giro, você vai ter que ter inúmeros colaboradores. Mas, quando nós crescemos, os nossos produtos, todos eles, agora eu tinha margem, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, shampoo, pasta, escova, todos os produtos de perfumaria, todos esses outros produtos, fora arroz, feijão, açúcar, óleo, esse eu ganhava margem entre 5% e 10%. Mas todos os outros produtos eu tinha margem de 30% a 40%. Então, o lugar ele já tinha tomado o nome de barateiro. Mas nós não éramos mais barateiros. Nós não éramos mais, nós já vendíamos o preço que rolava na praça. Às vezes, alguns centavinhos a menos. Alguns centavinhos a menos, mas nós continuamos a ter o... Agora nós temos margem, agora nós lucramos. Mas apesar de tudo isso que eu falei para vocês, não foi só o nome de barateiro que tínhamos no nosso mercado chamado Baratão. As pessoas me chamavam dentro daquele mercado de Baratão. Ninguém sabia o meu nome. As pessoas chegavam, ô Baratão, assim, assado. Era só Baratão pra lá, Baratão pra cá, minha mulher era Baratona. Então o nome do nosso mercado, ele pegou naquela nova cidade. Ele tinha pegado naquela nova cidade. Mas não foi só o preço que vendíamos que nos tornou tão vistos naquele lugar. Teve um outro segredo. Sabe qual era? O relacionamento, o bom atendimento. Se você quer ter um negócio de sucesso na sua vida, para mudar a sua vida e a sua família, você precisa ter um bom relacionamento com os seus clientes. Você tem que procurar sempre estar de bom humor, por mais que o mundo e os problemas estejam caindo sobre a sua cabeça. Você tem que ter um bom relacionamento com os seus clientes. Os meus clientes chegavam no meu mercado, principalmente os velhinhos, os homens, eu pegava na mão deles, dava um abraço entre os ombros, dava um tapinha nas costas e falava, seja bem-vindo, pode ficar à vontade, meu amigo. Os velhinhos, os senhores, as senhorinhas, eu tinha tanto cliente que era senhor, eu abraçava eles, eu beijava eles, eu dava brinde, eles vinham fazer as compras comigo, as compras deles, lá em Rio Branco do Acre, o pessoal compra para 2, 3 meses, eles compram assim, famílias pobres, eles compram de 1.000, 1.500, 2.000, eles compravam naquela época essa quantidade de valor. Então eles compravam caixa de óleo, eu tive que me adaptar com o passar do tempo, caixa de óleo, fardo de arroz, fardo de feijão, fardo de macarrão, aí
Eles iam no açougue, que eu vou contar a história do açougue depois também. A frutaria, frutas e verduras dentro do mercado, no lugar climatizado, porque ela é muito quente. Vai chegar esse momento também. Vocês vão entender que como esse micromercado, o ponto que ele chegou de venda, que está até hoje, em evidência, em ascensão, ele ainda trabalha ainda, ele ainda mantém um nome, Baratão. O lugar, para que chegasse no porte que é hoje, teve vários processos que foram construídos e alicerçados. E não demorou muito. É possível que você consiga ter um negócio de sucesso sem demorar muito tempo. Mas como eu já disse, 2 passos nesses 2 vídeos que eu quero encerrar, esse agora também. O primeiro passo é a fé. Porque a fé, ela é tudo. A fé é a visão, a fé é a esperança. O segundo passo, que eu vou falar nesses vídeos, que fez dar certo para nós, é o carisma. É o bom atendimento. Isso aqui é muito importante. O bom atendimento que você tem com o seu cliente, com o seu lead. Isso aqui faz com que a pessoa fidelize com você. Se for um produto de necessidade, você pode ter certeza. Esse bom relacionamento, esse bom tratamento, isso aqui faz com que a pessoa fidelize. Ela não vai querer deixar de estar perto de você, de estar no seu negócio. Ela vai querer estar sempre ali, ela vai estar sempre gastando parte da sua renda contigo. Mas é necessário que você faça isso. Fé, primeiramente. Segundo, bom relacionamento. Isso ajuda o seu negócio a ser um negócio de sucesso. Eu quero terminar mais esse vídeo aqui e nós vamos para um terceiro vídeo, ao qual nós iremos continuar a nossa história.